Boa noite, pessoal. Já são quase 8 horas. Vou aproveitar para lembrar vocês que quem quiser pegar um copinho d'água para cada morador da casa, para quem tiver bichinho de estimação também pode pegar e deixar aqui do lado, que a gente vai pedir para fluidificar essa água no final do Evangelho no Lar de hoje. Já deu 8 horas aqui, então vamos iniciar. Vamos fazer uma abertura. Vamos encontrando uma posição confortável, elevando nossos pensamentos para a espiritualidade maior. Vamos nos conectando e vamos saudando os nossos mentores individuais, esses amigos queridos que nos acompanham durante toda a nossa jornada. Vamos saudando Dona Norma José de Arimateia, fundadora e dirigente da Seara da Paz. Vamos saudando também as equipes de higienização e de limpeza que trabalham diariamente para que todos os nossos trabalhos ocorram sem interferência e aconteçam da melhor forma possível. Vamos saudando as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, médicos, enfermeiros, samaritanos do espaço, que zelam por nós, que colocam um remedinho na nossa água. Vamos saudando todas as fraternidades que estão presentes aqui hoje. Ismael, Gui, protetor do Brasil. Vamos saudando também a nossa mãezinha querida, que sempre nos acolhe com seu colo de mãe. Vamos saudando o nosso irmão maior, Jesus. E todos juntos vamos nos aproximando de Deus, Criador da vida, e vamos pedindo licença para iniciar o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. Bom, pessoal, boa noite. O capítulo de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse capítulo ele é bem extenso, ele abrange os temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estrupiados, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos. Hoje eu escolhi uma parte da instrução dos espíritos para falar a respeito, que é a caridade material e a caridade moral. Vou ler um trechinho aqui. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda. Não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua. Um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar além daqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois ao vosso próximo, amai-o como vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repeles talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe.
E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Aqui, gente, a gente tá falando da caridade, né? E a caridade, ela é o quê? Ela é o amor em prática. A caridade material, ela ainda é muito necessária, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, e muitas pessoas precisam de ajuda para sobreviver. E por mais que o tempo passe, sempre vem uma crise atrás da outra, e sempre existem pessoas necessitadas. E nós estamos passando por uma dessas fases, né? A gente está passando por uma crise muito grande. Então, só de andar pelas ruas, a gente vê o aumento de pessoas desabrigadas, o aumento do desemprego, até para montar as cestas básicas lá na Seara da Paz, também não está sendo fácil, está sendo difícil. Então, a gente precisa da ajuda, né? A gente precisa da ajuda para manter a nossa casa, a gente precisa da ajuda para ajudar as pessoas. Nós precisamos ajudar o máximo de pessoas possíveis, sempre que puder. Então, a gente precisa tomar cuidado com os desperdícios, porque muitas pessoas estão vivendo de sobras, né? Mas quando a gente pensa em ajudar alguém com essa caridade material, antes de tudo a gente precisa ser humilde. Então, quando o Evangelho aqui diz que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, é para quê? Ele está falando que essa caridade ela tem que ser uma caridade feita com muito amor, com muita humildade, e que não tem necessidade da gente mostrar para todo mundo tudo o que a gente está fazendo, né? Que afinal, se a gente receber todos os créditos aqui, se a gente receber todos os louros aqui, o que tem pra gente receber quando a gente chegar lá do outro lado? Aqui a gente já foi compensado pelo bem que a gente fez. Então não tem necessidade alguma de quando a gente chegar no outro lado a gente receber alguma coisa. E sabendo que a nossa verdadeira casa é na espiritualidade. Então é sempre bom a gente lembrar que aqui é a nossa escola. Então aqui é que a gente põe à prova tudo que está enraizado no nosso coração. Então quando a gente vai ajudar alguém, por que nós estamos ajudando? A gente está ajudando para mostrar? Ou a gente está ajudando porque nós sabemos que isso é necessário? Que nós podemos fazer isso pelo próximo? Tudo sempre deve ser feito de uma forma muito amorosa. A pessoa que vai receber essa caridade, ela já está numa situação difícil. Então, muitas vezes ela se sente constrangida. Então, quando a gente vai oferecer essa ajuda material, ela tem que ser de uma forma leve, uma forma discreta, uma forma amorosa. A gente vê muito, assim, né, nas redes sociais, as pessoas fazendo doações, tirando foto, expondo as pessoas que recebem essas doações. Então, quando você vai doar, vai ajudar, não é necessário expor essas pessoas. Porque a gente está ajudando para quê? Porque todos nós somos uma corrente, a gente cresce junto, nós evoluímos juntos. Desculpa. Então, umas pessoas têm uma melhor condição financeira, outras têm uma pior, só que ali a gente pode exercer esse amor, a gente pode mostrar esse nosso lado cristão. E aí, com essa ajuda mútua, todo mundo cresce, todo mundo consegue viver bem. E lógico que aqui, falando sempre de uma forma humilde, discreta, sem expor a pessoa, sem deixar a pessoa constrangida, né? Porque já é difícil você não ter o que comer, você não ter onde morar, não ter como pagar suas contas, não ter como sustentar a sua casa, né? Passar por necessidades, às vezes está doente, não pode comprar um remédio, não tem assistência alguma. E aí a gente depende dessa ajuda, e essa ajuda vem de uma forma arrogante, né? Uma forma para se aparecer. Então é sempre bom a gente pensar por esse lado, se colocar também no lugar de quem está recebendo essa caridade, essa pessoa que está recebendo essa ajuda, e não expor essas pessoas. Agora eu vou ler um trechinho aqui que fala sobre a caridade moral. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnado. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas
que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as falhas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra, pelo contrário. Pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro, e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. A caridade moral é a boa ação feita ao próximo, né? Ela é o acolhimento ao irmão necessitado, é dar ouvido para quem tem necessidade de falar, é dar colo para quem precisa de afeto, é suportar o nosso próximo, é amar o nosso irmão, é lembrar que todos somos iguais. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? Porque ouvir é difícil. Então nós estamos mais habituados a falar da gente, falar dos nossos problemas do que ouvir. Então muitas vezes emprestar o nosso ouvido incomoda, cansa, é pesado. E muitas vezes a gente ouve julgando a pessoa, né? Já começa a criticar. Então esse daqui é um exercício que é muito difícil de fazer e a gente nem enxerga isso como caridade. Pra gente aqui nesse plano material, a gente enxerga muito a caridade só como dinheiro, como ajuda financeira. E essa ajuda de ser gentil com o próximo nem parece que é caridade, né? E é uma coisa que é extremamente difícil. Então, às vezes, a gente prestar atenção, se nós temos esse hábito de falar muito só da gente, né? A pessoa vem desabafar, vem falar alguma coisa assim que tá incomodando demais, aí a gente fala assim, nossa, mas eu tô passando por um problema muito pior, isso não é nada, isso é sim, isso é muito para quem tá passando. Então, assim, diminuir também o problema do outro não é legal, né? Não faz parte dessa caridade moral. Porque a gente não sabe o quanto o outro pode suportar, o quanto que o outro tá sendo machucado com aquela experiência. Então, às vezes pode ser difícil, é difícil. Aliás, tudo que nós fazemos aqui nesse plano é difícil. É por isso que essas situações acontecem, elas aparecem, que é pra gente treinar, pra gente ver se enraizou, se a gente conseguiu fazer, né? Porque a gente tá aqui pra quê? Só pra aprender. Então, esse capítulo, o que ele fala? Esse capítulo, ele fala muito de ação. Então, ele fala muito pra gente ajudar, pra gente trabalhar, pra gente aproveitar essa nossa reencarnação. Então, o que a gente tá fazendo com o nosso tempo que nós estamos aqui, né? O que a gente está fazendo de benefício para o nosso crescimento espiritual? A gente só trabalha para acumular riqueza e depois a gente faz uma doação grande e mostra para todo mundo que a gente fez, né? Ou então, quando a gente vai dar ombro para um amigo, na verdade a gente não está dando ombro algum, nem ouvido algum, a gente está só ouvindo para depois criticar, ou já está julgando enquanto a gente está ouvindo. Então, esse capítulo, eu vejo que ele fala muito de ação. E é ação mesmo, pra gente aproveitar a nossa reencarnação, pra gente trabalhar, pra gente fazer o máximo de bem possível que a gente puder. E assim, ajudar todos, né? E nos ajudar também. Porque cada vez que a gente consegue realmente ajudar alguém de coração, a gente quebra uma barreira nossa. A gente quebra um desses preconceitos que nós temos, desses julgamentos que nós temos. E nessa questão da ação, eu lembrei de uma história também, já ouvi várias vezes lá nos evangelhos, lá no Salão da Seara, pela Ivana, que ela fala a história de um trabalhador de uma casa espírita, que ele sempre chegava, fazia palestras maravilhosas, ficava ali na frente, falava, explicava o evangelho super bem.
E tava sempre falando. As pessoas se emocionavam, choravam, né? As pessoas elogiavam ele, falavam, nossa, como seu evangelho é tocante, como a gente fica emocionado com isso. E tinha o Zé, que toda a semana estava lá na casa espírita. Ele sentava ali na última fileira e ele ouvia todas aquelas lições. Ouvia sempre, mas uma pessoa muito tímida, muito fechada, não era muito expansiva. E estava sempre ali, ia lá, sentava no salão, estudava o evangelho, ouvia a palestra, tomava o passe, seguia com a vida dele. E aí, quando os dois desencarnaram, tanto o Zé quanto esse palestrante maravilhoso, quando chegou na espiritualidade, a surpresa foi que o Zé estava num patamar muito mais elevado do que aquele palestrante. E aí esse palestrante ele não acreditou, ele falou, como assim? Eu dediquei minha vida inteira trabalhando numa casa espírita, ajudando as pessoas, fazendo caridade. Como assim? Por que ele está acima? A diferença é que um só falava, esse palestrante ele só falava, e o Zé o que ele fazia? Ele colocava em ação. Então ele ia lá, sentava na última fileira, ouvia o evangelho, estudava e aplicava o evangelho na vida dele. Então ele saía dali e ele ia trabalhar em benefício ao próximo, no crescimento dele, no crescimento das pessoas que estavam em volta. Ele não ficava só falando, né? E nem se mostrando das atitudes que ele fazia. Ele enraizou aquilo ali e seguiu com a vida dele. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Às vezes nós somos muito bons com as palavras, né? Infelizmente nós utilizamos muitas máscaras aqui nesse plano terreno. E a gente precisa deixar um pouquinho isso daí de lado e fazer o bem o máximo possível, porque o evangelho só fala disso. Ele só fala de amor, de ajuda, de humildade. É só isso que ele fala, né? Então a gente precisa lutar contra as nossas falhas morais para a gente conseguir chegar nessa caridade moral também. Certo, pessoal? É isso do evangelho. Então agora vamos fazer uma vibração, porque sempre que a gente faz o evangelho no lar, nossa casa fica protegida, a gente emite muita luz, então a gente pode vibrar também. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos. E vamos mentalizar uma luz rosa saindo dos nossos corações. Vamos direcionando essa luz para o alto, onde a espiritualidade maior irá utilizá-la nos lugares que são mais necessitados. Vamos mentalizar todo o nosso planeta sendo envolvido por essa luz. E agora vamos direcionando para os países que estão em conflitos. Vamos mandando um pouquinho dessa luz para os desabrigados, para as pessoas que moram nas ruas, para as pessoas que estão com necessidade, para as pessoas que estão desempregadas, que estão tendo dificuldades em suas casas para conseguir colocar alimento dentro de casa, conseguir pagar suas contas. Que essas pessoas sintam um pouquinho de esperança, se sintam acolhidas. Vamos mandando um pouquinho dessa luz para os hospitais, para os orfanatos, para os asilos, para os animais que se encontram em situação de abandono. E vamos mentalizando a nossa caixinha de vibrações, com todos os nomes que foram colocados nos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, foram colocados na caixinha mesmo lá da Seara da Paz. E vamos mentalizando uma chuva de luz sobre todos esses nomes. Que cada pessoa ali se sinta amparada, que sinta um pouco de esperança, que elas sintam que elas não estão sozinhas, que elas tenham fé, que elas confiem na espiritualidade. E agora vamos trazendo essa luz mais para perto. Vamos levando para os nossos ambientes de trabalho. Vamos trazendo para a nossa casa. Vamos mentalizar essa luz entrando na nossa casa. E ela vai limpando tudo, tirando toda a negatividade, todas as influências externas. Vai passando por todos os cômodos.
deixando tudo muito limpo, iluminado e protegido. E agora vamos trazendo essa luz para mais perto ainda. E vamos vibrando por nós mesmos, lembrando que cada um receberá de acordo com a sua necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. E vamos nos despedindo do Evangelho no Lar de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados e batalhando para crescer na nossa jornada evolutiva. Que a gente possa aplicar um pouquinho do que foi falado aqui hoje, que a gente saiba o verdadeiro significado da caridade, tanto a material quanto a moral, e que a gente possa ajudar sempre que possível, que a gente enxergue as possibilidades de ajudar o próximo e que a gente trabalhe nisso, sempre com muita humildade. Vamos agradecendo a Jesus por todo o amparo que é dado, por nossa mãezinha Maria, que sempre nos acolhe no seu colo de mãe e nos cobre com seu manto azul. Vamos agradecendo a Ismael por toda a proteção dada, agradecendo as fraternidades que estiveram presentes aqui hoje. Vamos agradecendo as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, os médicos, enfermeiros, samaritanos do espaço, e agradecer o remédio que foi colocado na água de cada um aqui hoje. Vamos agradecer também as equipes de higienização e de limpeza, que trabalham incansavelmente todos os dias. A Dona Norma de José de Arimateia, por nos proporcionar a oportunidade de desenvolver esse tipo de trabalho. E agradecendo aos nossos mentores, que nunca nos abandonam, estão sempre por perto, nos auxiliando e nos intuindo, nos protegendo. E vamos encerrar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Não sei se todos vocês sabem, a Seara da Paz mudou de local. Então fiquem ligados nas redes sociais, porque ali tem um endereço novo e também vai ser avisado quando retornam as atividades normalmente na casa, tá? Fiquem de olho então nos comunicados e a gente se vê na próxima semana. Até mais, muito obrigada.